Boa tarde. Essa é a quarta aula do curso de foliações holomorfas, onde a gente vai tratar de fibrados associados a foliações. E estou aqui, como de costume, algumas sugestões de leitura. Então, além do livro, do capítulo 2 do livro do Marco Brunella, que a gente se dispôs a ler nesse período, eu sugiro também as sessões iniciais do artigo Feuilletage holomorphe sur les surfaces complexes compactes, onde o Marco Brunella classifica foliações lisas em superfícies complexas compactas, e também o livro do Javier Gomes Monte e da Laura Ortiz Bobadilla, Sistemas Dinâmicos Holomorfos em Superfícies. Bom, como de costume, eu quero lembrar brevemente o que a gente fez na aula anterior. E então está aqui uma rápida revisão. Então, a gente começou a aula falando do Teorema de Poincaré-Dulac, né, que trata sobre a normalização de campos, germes de campos de vetores em CN0, e que dizia que quando o fecho dos convexo dos autovalores não contém o zero, então o campo pode ser escrito como uma soma de campos convergentes, onde VS é diagonal, Vn é nilpotente e comuta com Vs. Certo? Esse é o caso em que os autovalores estão no domínio de Poincaré. Quando estão no domínio de Siegel, a situação é mais complicada. Essencialmente, a origem da complicação são duas. Uma é que eu posso ter infinitos monômios ressonantes, ou seja, não consigo garantir que a série do Vn é finita, que é um polinômio. E uma outra complicação é que o fato do zero pertencer ao fecho convexo do autovalores permite que você tem uma sequência de autovalores para o operador induzido por VS nos campos, tem autovalores muito pequenos, muito próximos a zero, aproximados por combinações convexas com coeficientes inteiros positivos dos autovalores. Zero pode ser aproximado por isso. Mas, de qualquer forma, quando eu estou trabalhando com campos em C2, com parte linear invertível e quociente de autovalores reais negativos, isso seria o domínio de Siegel em dimensão 2. Então, apesar de eu não ter uma normalização analítica, eu consigo um sistema de coordenadas onde eu tenho exatamente duas separatrizes. A gente discutiu também na aula passada brevemente as celas-nós, né, e deu uma forma normal analítica, né, que vem do trabalho do Dulac, e afirmou que, nesse caso de cela-nó, a gente tem sempre uma separatriz convergente, a separatriz tangente ao alto valor não nulo do campo, e a outra separatriz, em geral, é apenas formal e não precisa convergir sempre. Relembramos o teorema de Martinet-Ramis, no caso de cela-nó e no caso de singularidades de Siegel, que diz que as holonomias da separatriz forte aqui e aqui de qualquer uma das separatrizes determina a classe de conjugação analítica da singularidade. E falamos da definição importante de singularidades reduzidas, né? E, por definição, são singularidades em C2, né, onde a parte linear do campo é não nilpotente, e que, se os dois autovalores são não nulos, então o quociente deles não é racional positivo. Dois fatos importantes sobre singularidades reduzidas que foram explicados na aula anterior e que segue um pouco, um deles segue dessa discussão sobre as formas normais analíticas dos campos de vetores, é que as singularidades reduzidas sempre possuem uma separatriz convergente, pelo menos, podem possuir duas, mas, de qualquer forma, possuem, no máximo, duas separatrizes formais. É claro que uma separatriz convergente é automaticamente uma separatriz formal, a recíproca não vale. Então, no caso, uma singularidade reduzida tem uma ou, no máximo, duas separatrizes convergentes. E, finalmente, o último teorema que a gente discutiu, né, não fizemos uma prova completa, apenas indicamos uma prova,
foi o teorema de Seidenberg, que diz que, por meio de explosões sucessivas, é possível reduzir a singularidade de uma foliação. É obter uma outra foliação, bimeromorficamente equivalente à foliação original, onde todas as singularidades são reduzidas. Esse foi o conteúdo da aula passada. Professor, desculpa. Com relação ao Teorema 1, essa quantidade de blow-ups, dá para garantir que é uma quantidade finita? Perceba que a forma que o Teorema 1 está enunciado, ele está resolvendo um ponto singular apenas. Uhum. Tá certo? Então, é uma sequência finita. É claro que se você tiver com uma foliação que tem uma infinidade de singularidades, por exemplo, você poderia imaginar uma foliação em C2 com singularidades em todas as coordenadas inteiras, você pode precisar de uma infinidade de blow-ups, mas o ponto é que é localmente finito. Sobre um ponto dado, tem um número finito apenas. Tá, ok. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Então, isso foi a versão a jato da aula anterior, só para a gente lembrar. E hoje a gente muda um pouco Então, a gente estava falando de germe de campo de vetores, um campo de vetores numa vizinhança arbitrariamente pequena da origem em CN. Agora a gente vai começar a falar mais dos aspectos globais, né? Isso é o mínimo necessário que a gente precisava para discutir a teoria global, e vamos agora focar nela. Então, eu lembro que na primeira aula a gente definiu foliações singulares, né, com uma definição talvez um pouco abstrata demais. Eu estava com a variedade complexa lisa e disse que uma foliação era um par TF N estrela F de subfeixes de Tx e de x, ômega 1 de x, tais que o TF é o anulador de N estrela, o N estrela é o anulador de TF, TF é involutivo e N estrela é integrável. Então, agora eu queria comentar e estabelecer também uma definição mais concreta, que de fato é a definição que vocês vão encontrar no livro do Brunella, no caso de superfícies. Okay? Então, para eu dar uma foliação em X, vamos supor que por exemplo X é uma superfície, o que a gente faz é dar uma cobertura aberta de X, certo? E em cada um desses abertos dessa cobertura, eu vou dar um campo VI, TXUI. Né? Então, o que eu vou pedir é que nesses abertos UIs, esses campos com singularidades de VI de codimensão maior ou igual que 2. Claro que quando eu estou numa superfície, isso é simplesmente para dizer que é um número conjunto discreto de pontos. Tá certo? Então, se eu pensar VI, ele pode ter várias singularidades. Fora da singularidade, eu tenho as órbitas. E é claro que quando eu tiver dois abertos se intersectando, né, esses são abertos de X, eu vou pedir uma certa compatibilidade se o I interseção J é diferente de vazio. Então, existe GJ, uma função holomorfa em UI interseção J, tal que VI igual a JJ, VJ. Ok? Muito bem.
o que acontece é justamente dizer, né, que se eu olhar para as órbitas dos campos vão ser as mesmas. Aqui eu posso ter mais singularidades. Então, essa condição de compatibilidade. Então, essa condição, na verdade, nos diz, eu posso reinterpretar tudo isso, né, como de várias maneiras diferentes, mas uma delas é pensar que se eu olhar para GI, esse GI, essa coleção GIJ, determina uma classe no H1 dessa cobertura de OX estrela, e a coleção VI pode, então, ser interpretada como uma seção de X, em X, do fibrado tangente, tensorizado pela classe determinada por GIJ. Essa classe determinada por GIJ, a gente pode chamar, vai coincidir com o fibrado, com o feixe que a gente falou na primeira definição, a gente pode chamar de T estrela F, e o que a gente está obtendo aqui é uma classe T estrela F. Bom, então, esses dados, lembra, né, que uma seção de um feixe de homódulos é simplesmente um morfismo, se a seção é não nula, é um morfismo injetivo de OX em TX, tensor T estrela F. Bom, agora, T estrela F, sendo T estrela F um fibrado linear, eu posso tensorizar essa sequência por TF e obter dessa maneira uma inclusão de TF em TX. E, novamente, essa é a mesma inclusão que aparece na definição da primeira aula. Ok? Uma alternativa para essa definição, onde a gente dá campos de vetores, né, a gente pode também dar formas. Eu posso definir minha foliação por uma coleção de formas que, na interseção, se o I, interseção J é diferente de vazio, então, existe H e J, pertencente a O de X estrela, I, interseção J, tal que ômega I é igual a H e J, ômega J. Novamente, essa coleção H e J determina uma classe no H1 de U OX estrela, e essa é a classe do que a gente chama de fibrado normal de F. Certo? E, novamente, eu tenho a coleção ômega I como uma seção de ômega 1 de X, tensor NF, e essa seção pode ser vista como, chama-se aqui de ômega, como um mapa em ômega 1 de X, tensor NF. Tensorizando por N estrela F, o que a gente obtém é uma inclusão do fibrado conormal de X, ômega 1 de F. Tá bom? E a gente define o lugar singular
como sendo o lugar, ou se você preferir, não quero assustar ninguém com terminologia, a gente pode chamar de esquema singular, como sendo o variedade, o lugar, como sendo o conjunto, né, definido pelo ideal e sim, que é igual a os que é igual localmente ao ideal gerado por A, B, se VI é A, B dx mais B, VY, ou ômega I é o B dx menos A, Y. Tá bom? Então, esse é o que tem um lugar. E o que acontece é que, uma vez que a gente leva em conta uma outra maneira de ver o ideal singular, é observar o seguinte, é observar que se eu considerar, eu tenho aqui, por exemplo, se eu tenho Tx, e aqui eu posso definir em Tx, usando a minha coleção de formas ômega, ou a minha forma ômega, um mapa, né, que simplesmente vai pegar um campo, localmente, no aberto I, vai pegar o campo VI, e vai contrair com a forma, o campo Xi, vai contrair com a forma ômega I. Tá certo? Então, isso vai me dar um mapa de Tx em NF. E não é difícil ver que, pela definição desse mapa, o núcleo é justamente o TF, é justamente o feixe gerado pelos VIs, e o que acontece é que esse mapa aqui, em geral, não é sobrejetivo. Ele aterriza, a imagem dele aterriza, né? Uma vez que eu pegue uma carta onde o fibrado normal é trivial, um desses abertos UIs, e a minha ômega se escreve como B menos A dy, a imagem dele vai aterrizar no ideal do conjunto singular. Então, o ideal do conjunto singular é exatamente o que a gente precisa colocar aqui para ter sobrejetividade. De forma análoga, se eu começar com ômega 1 de x, eu posso construir um mapa usando o V do slide anterior, né, aquela coleção de campos VIs que definem a foliação, para obter um mapa em T estrela F vezes e sim. E o núcleo dessa aplicação é justamente o N estrela F, o feixe das unformas que se anulam na foliação. Então, esse aqui é o feixe dos campos tangentes a F. E esse aqui é o feixe das unformas que se anulam quando restritas às folhas de F. Tudo bem? Então, estão aí as duas expressões do slide anterior. Tá? E as duas, né? Você pode deduzir tanto de uma quanto da outra a chamada fórmula básica de adjunção. Não sei se eu vou usar essa notação, talvez seja... Essa aqui é a notação que o Brunella usa, mas talvez fique mais claro se vocês verem isso como ômega 2x igual a N estrela F. Pensou 3 estrela F. Certo? Então, sempre que eu tenho uma sequência exata de feixes, eu posso tomar o determinante, né? Então, o determinante de ômega 1 de x
ele vai ser isomorfo ao determinante de N estrela F, tensor o determinante de I sin F vezes T estrela F. Agora, o que acontece é que eu tenho aqui um fibrado, ômega 2 de X, esse tem posto 1, então ele é igual ao seu próprio determinante, e um fibrado ele é determinado, ele é completamente descrito por uma condição em codimensão fora de um conjunto de codimensão 2. E fora do conjunto singular, o que a gente tem é realmente uma sequência de feixes localmente livres, e não tem nenhum problema para ver que fora do conjunto singular vai valer esse isomorfismo, e, portanto, ele vale também no conjunto singular. Então, isso é a chamada fórmula de adjunção. Se você quiser, concretamente, você pode ver que isso é obtido da seguinte maneira. Não, deixa mais fácil deixar assim. Então, essa é a forma de adjunção. Ou seja, o que está dizendo aqui é que se eu tomar dois forma e contrair com um campo tangente, vai me dar uma forma que se anula na foliação. E vice-versa. Tá bom? Então, para poder entender um pouco melhor, então é um pouco o que a gente conversou conversou no final da aula passada. Né? Então a gente tem, eu vou ter fibrados, então tem uma foliação, e eu estou associando elementos em H1 de X, OX estrela, que é o grupo de Picard, que é uma classe de isomorfismo de fibrados lineares. A gente associou dois, na verdade 4, né? Porque tem o fibrado e o dual. Vamos manter só o T estrela, o N estrela. E o que a gente gostaria é um pouco de entender o comportamento desses fibrados. Então, o que é entender o comportamento do fibrado? Eu gostaria de entender como T estrela F e N estrela F intersectam curvas. Ou até mais geralmente, como eles intersectam outros fibrados. Tudo isso faz parte do plano, né, um pouco do motivo dessa teoria, que a filosofia é a seguinte. A gente vai ver isso em detalhe muitas vezes, então eu vou falar pedaços dessa filosofia várias vezes durante o curso, mas cada vez com um nível um pouquinho maior de detalhes, né? Então, sempre que eu tenho um fibrado, se eu tenho um fibrado L pertencente aqui, a gente pode, talvez a coisa mais natural a se fazer é considerar o espaço das seções globais. Tá certo? Agora, nem sempre é fácil controlar o espaço de seções globais, e já se sabe, desde muito tempo atrás, mas foi esclarecido de forma particularmente contundente por Zariski, que o problema de determinar seções de um fibrado é muito difícil, mas o problema de determinar as seções de potências de um fibrado é um pouco mais fácil. Né? Em vez de determinar as seções de um fibrado L, eu posso tentar determinar seções de potências grandes de um fibrado L, e esse fica um problema um pouco mais previsível. Essencialmente porque o controle das seções está ligado com propriedades numéricas de L. E essa conexão é feita pelo teorema de Riemann-Roch. Certo?
E essas propriedades numéricas aqui é essencialmente como L intersecta certas classes em x. Então, por isso que é relevante para o nosso estudo o entendimento dessa questão básica. Né? Bom, e como é que a gente vai abordar esse problema? Se vocês forem pensar e ver quais são as técnicas disponíveis para se intersectar um fibrado e uma curva, né, a gente vê que tem que entender o problema até mais simples, né, o problema em dimensão 1, de calcular o grau de fibrados lineares ao longo de curvas. E tem, falando de forma um pouco irresponsável, mas a gente tem essencialmente dois métodos para fazer esse tipo de cálculo. Né? Então, tem o cálculo, eles seguem de dois teoremas muito simples de superfícies de rima. Tá? Então, o primeiro teorema diz que se eu tiver uma função holomorfa de uma curva projetiva lisa em P1, então o grau do divisor de zeros menos polos dessa função é zero. Isso se generaliza para um método de como calcular a seção, o grau de um fibrado. Então, essencialmente, o mesmo resultado, a versão torcida do resultado anterior, né, diz que se eu tiver uma seção meromorfa de um fibrado L, então o grau do conjunto de zeros dessa seção menos o conjunto de polos é exatamente o grau de L. Então, eu lembro como o grau, então se eu tenho L um fibrado sobre curva projetiva C, então que eu curva lisa, irredutível, etc. O grau do fibrado é a classe de Chern do fibrado e é um inteiro, né? Que é calculado, se vocês quiserem, quando eu olho para a sequência exponencial. E olho para o mapa em cohomologia, definido de H1 de x à estrela em H2 de x de z. Então, isso te dá um método simples, rápido de calcular esse grau. E um outro método é o seguinte, é uma generalização do teorema dos resíduos. Né? Quando eu tenho uma forma meromorfa numa curva, você pode definir um divisor associado, né, que é o contrário desse divisor. Esse aqui era um divisor em C. Aqui agora, esse divisor de resíduos é um divisor em C, mas com coeficientes complexos. Então, aqui tem coeficientes inteiros. E o teorema dos resíduos, né, que é a consequência do teorema de Stokes, por exemplo, nos diz que a soma desses resíduos é zero. Isso também dá um método para calcular o grau de fibrados, que a gente vai explorar não hoje, mas em aulas futuras, que você, no lugar, uma forma, ela não vive num fibrado, uma forma, na verdade, pode ser vista como uma conexão no fibrado trivial. Então, o que acontece é que quando você tem uma conexão meromorfa em um fibrado qualquer, eu posso definir um divisor de resíduos, como no caso de uma forma meromorfa, e o grau desse divisor vira o grau do fibrado. Bom, então, esse é o nível filosófico, o que a gente vai estar tentando fazer, mas agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais concreto. Se vocês quiserem, ainda tem uma terceira maneira, né, de
calcular o grau de fibrado é usando, essencialmente, o teorema do isomorfismo de de Haen, é que o que acontece é que H2 de X R é a mesma coisa que duas formas fechadas dividido por duas formas exatas. E a gente pode representar essa classe de Chern por meio de uma duas formas e calcular o grau via uma integração. Então, todos esses métodos estão interligados e vão ser úteis em alguns momentos oportunos. Mas hoje, os teoremas que a gente vai mostrar, no fundo, estão baseados nessa pequena proposição. Tá bom? Muito bem, então, vamos ver uma dessas proposições. E vamos imaginar que eu tenho aqui uma curva C e uma foliação. Mas que eu vou assumir que essa curva C não é invariante pela foliação. Ou seja, que a foliação é genericamente transversal à curva. Então, um ponto suficientemente geral da curva, o espaço tangente, o campo de vetor que gera a foliação localmente, não é tangente à curva naquele ponto. Certo? Então, nessa situação, eu vou ter alguns pontos especiais, né, que são os pontos onde, ou bem, eu tenho uma tangência da folha por aquele ponto com a curva, ou bem, eu tenho uma singularidade da foliação, ou ainda, eu tenho uma singularidade da curva. Certo? E eu quero codificar esses pontos, né, através de um divisor sobre a curva, né, e para isso eu preciso definir um índice local, uma maneira de medir o quão tangente a curva é à foliação desses pontos. Então, se eu tenho P pertencente a X, eu vou definir a tangência de F e C no ponto P como sendo a dimensão, como C espaço vetorial, do anel local da minha superfície naquele ponto, dividido pelo ideal gerado por F e V aplicado em F. Onde F é um gerador de I, C em torno do ponto P, e V é um gerador de TF, uma vizinhança. Bom, perceba que aqui eu não supus que o ponto era especial, mas se o ponto não está sobre a curva C, então, obviamente, aqui eu vou ter o F é igual a 1, então isso aqui vai ter dimensão 0, então aparece como 0. E se eu tenho que o campo V não é tangente a F, né? Lembra que V de F é a mesma coisa que DF aplicado em V. Então, se V não é tangente a F igual a 0, então isso aqui não se anula, eu tenho 1, então a dimensão é 0. Então, o ponto P realmente vai estar suportado ou bem onde a F é singular, ou bem onde o V é singular, ou bem F e V são não singulares, mas não são transversais. Então, isso permite eu defino tang de FC pertencente a div C como sendo a soma de tang FC P vezes P. Na verdade,
Isso aqui, bom, eu não vou nem pegar, vamos fazer como ele está fazendo ali, eu não vou nem definir como divisor, eu posso definir só como um número, isso aqui, desculpa, é um inteiro, é simplesmente a soma dos termos. É assim que está definido no livro, mas poderia também definir como um divisor, e aí a proposição vai ser algo um pouco mais forte. Tá bom? Então, eu queria explicar algumas demonstrações possíveis desse tipo de resultado, eu vou explicar duas. A primeira eu vou assumir, para simplificar a nossa vida, que a C é uma curva lisa. E depois eu vou mostrar, ou discutir a prova do caso geral, como feito no livro do Brunello, que talvez seja até mais concreto. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, se a gente pensar no nosso problema, o que eu quero comparar é a minha foliação com a minha curva, né? Mas o que acontece é que se eu restringir essa sequência exata à curva, eu posso até, eu vou tirar, não vou ficar guardando esse Ising aqui não, vou tirar o fato que é sobrejetivo. E eu posso comparar essa expressão com a equação que define a curva, né? A equação padrão da curva. A inclusão do tangente da curva, no tangente de x restrito à curva e a projeção no normal, que é o quociente. Tá certo? E daqui, se a minha foliação F, se C não é F invariante, não é F invariante, então, o que eu posso dizer é que, num ponto geral, o meu vetor tangente à foliação naquele ponto é um representante de um elemento não nulo do fibrado normal de C. Em outras palavras, quando C não é F invariante, essa aplicação é não nula. Então, aqui eu estou produzindo um morfismo de TF restrito a C para o fibrado normal de C. Eu posso, tensorizando pelo dual do TF, eu posso obter, assim, uma seção de NC, tensor T estrela F restrito a C, que é não nula. Não é identicamente nula. Agora, sempre que a gente faz esse tipo de argumento, é importante a gente lembrar o que a gente está fazendo, e se vocês pensarem um pouco, vão ver que... e isso aqui é uma seção holomorfa, essa é holomorfa. Vocês vão ver que o divisor de zeros de S é quem? Bom, nos pontos onde S é transversal, não vai ter ninguém no suporte desse divisor, onde F e C são transversais. Agora, se você destrinchar exatamente o que está escrito aqui, né, eu estou assumindo que o C é lisa, então C é localmente I igual a zero, por exemplo, né? E olhar para esse mapa aqui, essencialmente vai ser... você vai escrever o V como sendo um A ddx mais B ddy. E essa seção que eu vou estar vendo aqui, o S, localmente vai ser o BX0.
né? Porque o fibrado normal em y igual a zero é o TDY. O fibrado normal, aqui y igual a zero, se eu pegar uma direção normal aqui, é ddy. Então, d dx é tangente a y igual a zero, então não vive no fibrado normal. E olhar, então, a inclusão do V no TX e enviar em NC é a mesma coisa nessas coordenadas locais que pegar o campo A ddx mais B ddy e restringir a y igual a zero e olhar somente a coordenada do ddy. Então, localmente, a minha S é dessa forma, e você vê sem dificuldade que o divisor de zeros de S é simplesmente tang F P vezes P. Tá certo? Bom, vamos ver aqui, olha, porque olha quem é o O XP dividido por V, vírgula F. VF, F. Então, isso aqui é o O. O de XP dividido pelo F é o O de CP, dividido por V de F. O O de CP nessas coordenadas é o anel de séries convergentes na variável x. E o V de F é V de y, é justamente o B, mais restrito a y igual a zero. Então, aqui está aparecendo, quando eu calculo a dimensão desse espaço vetorial, está aparecendo justamente, por um lado, a multiplicidade de S como seção e a definição de Tang, como a gente viu aqui. Bom? Então, o que a gente pode utilizar é aquele fato que a gente tinha visto no slide anterior, que diz que o grau desse fibrado é igual ao grau dessa seção holomorfa. Que, pelo que a gente viu, é a soma do tang de F de C P. Agora, quem é o grau do fibrado normal? O grau do fibrado normal é C ao quadrado. E o grau de T estrela F restrito a C é T estrela F vezes C, que é a mesma coisa que menos TF vezes C. Então, vocês verem que se você colocar tudo junto, a gente obtém essa forma. Tá bem? E para eu passar de uma para outra, é simplesmente observar que é usar a disjunção. Como Kx é T estrela F vezes tensor N estrela F, você pode mostrar que essa fórmula implica essa. Porque o grau... eu preciso também usar a fórmula de adjunção para C, que segue daqui, que diz que os determinantes são iguais, então eu tenho que o Kx restrito a C é TC tensor menos Kx, porque ou seja, Kx dual, é o determinante do Tx, o Kx é o determinante do ômega 1, é TC tensor NC. Tá? Então, usando essas duas formas de adjunção, eu posso obter uma forma a partir da outra. Né? Aqui eu estou usando que o grau de TC é a característica de Euler de C. Uma das muitas definições possíveis da característica de Euler. Muito bem. Então, isso é uma maneira de provar, essencialmente, você... Então, vocês vejam, a filosofia foi aquela que eu falei, eu vou produzir essa seção, né, como um fibrado. Muito bem. Deixa eu fazer uma prova mais concreta,
que é a prova que está no livro do Brunello. Né? Então, eu vou tomar aquela cobertura U igual a UI, né? E minha foliação F gerada por VI, com VI igual a GJ, VJ. E eu vou pegar minha curva C, gerada por FI, com FI igual a FJ, FJ. Na mesma cobertura o I. É claro que se eu estou num aberto I, onde a curva não passa, tá ali, você pega o FI igual a 1, não tem problema. E o que eu gostaria era comparar, escrever essa seção. VI, FI. Tá certo? E restringir essa seção a C. Se eu faço isso, então gostaria de fazer isso. Tá? Como é que eu faço isso? Tá? Então, para entender que tipo de objeto isso define em C, eu preciso entender como é que eles se relacionam quando eu comparo em duas cartas diferentes. Então, vamos ver o que acontece com a VI-FI. Isso é a mesma coisa que GJ, VJ, né, dessa expressão, vezes FJ, FJ, dessa outra expressão. Agora eu posso expandir aplicando a regra de Leibniz para ver que isso vai me dar GI, FIJ, VJ, vezes aplicado em FJ, mais um termo um pouco desagradável, GIJ, vezes FJ, aplicado em VJ, FJ. Mas se eu restringir VI, FI, a curva C, eu tenho que esse termo não vai contribuir, porque FJ se anula na curva C, e o que eu tenho é GJ, FJ, VJ, FJ. Portanto, essa coleção de funções, VI, FI, restrito a C, me fornece uma seção ao longo de C do fibrado P estrela F, tensor O de C, C. Ok? Mas isso é justamente o T estrela F, restrito a C, tensor normal de C. Então, eu estou exatamente, vou voltar para o slide anterior, eu estou exatamente com o mesmo tipo de objeto. Então, essa é a representação concreta, né, coordenadas do que a gente tinha feito no caso anterior, usando um pouco mais de, digamos, caça no diagrama. Bom? Então, aqui eu tenho essa coleção de funções que vai me dar uma seção desse fibrado, e, novamente, você verifica que ela se anula nos pontos onde se anula com aquela multiplicidade tang. Então, de fato, o tang F, T, P é definido por projeto, né, por design, como a multiplicidade do zero de FI, FI restrito a C no ponto P. Tudo bem? Isso é a prova dessa proposição.
Como eu falei, eu recomendo que vocês passem um tempinho para entender por que a prova dessa proposição implica dessa identidade implica essa, né? Como eu falei, os ingredientes são esses dois. Cadê a disjunção para curva aqui? Tá. E eu acho que no livro, eu não lembro qual é qual, mas no livro o Brunella prova uma delas e no artigo ele prova outra. Então, se vocês quiserem ver, também um exercício interessante é tentar provar essa fórmula do zero usando princípios similares. Acho que é um exercício instrutivo. Tá bom? E se vocês pensarem um pouco, você pode também, você tem as versões dessa fórmula em dimensão superior. Porque vamos pensar o caso em que a foliação tem dimensão 1 e eu tenho a H, uma hipersuperfície que não é F invariante. Agora eu estou em dimensão maior do que 2. Né? Isso aqui foi justamente o caso que a gente acabou de tratar em dimensão 2. Isso é uma maneira de você generalizar isso para a dimensão maior. Então eu posso fazer o mesmo truque. Olha. F restrito a H, indo para Tx restrito a H, e posso ir para o fibrado normal de H. Então eu posso, por definição, esse mapa é não nulo, por definição de não invariante, e você então obtém uma seção holomorfa, não nula, de H, com coeficientes em NH, tensor T estrela de F, restrito a H. Então, o que a gente tem é que a classe, ou que esse fibrado, que a gente está mostrando, é que esse fibrado, NH, tensor T estrela F, restrito a H, é isomorfo ao fibrado O de H S0. Não tenho mais o grau, né? Eu estou em dimensão maior, então não posso mais falar do grau, não posso mais contar pontos para dizer o que é que o grau, qual é o grau. Mas o que a gente está mostrando, na verdade, é alguma coisa um pouco mais forte do que uma igualdade numérica. A gente está mostrando que esses fibrados são linearmente equivalentes, né? Esse daqui é até linearmente equivalente, né? Porque eu estou produzindo uma seção e o lugar onde ela se anula é justamente uma coisa linearmente caracteriza o fibrado. Né? Eu estou usando aqui que existe uma equivalência entre pique de x e divisores, quando x é projetivo. Isso é um isomorfismo. Piques de x, que é divisores de x, módulo equivalência linear. Bom? E uma outra maneira simples de generalizar isso é quando a codimensão de f é igual a 1 e C é uma curva que não é F invariante, que não é tangente a F em todo ponto.
Né? Novamente, agora o que a gente quer olhar? Aqui eu me valio do fato de eu ter um fibrado de posto 1. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tomar o N'(F), é um fibrado de posto 1. Eu sei que ele se inclui em ômega 1 de C, de X, restrito a C. E eu posso mapear para ômega 1 de C. Então, eu tenho esse mapa. Eu tenho essa seção. E isso vai me mostrar que ômega 1 de C, tensor NF restrito a C, é isomorfo a O de C, S0. Por que eu restringi a codimensão 1 e dimensão 1? Porque depois as condições ficam mais sutis e não são condições divisoriais. São nesses dois casos que eu tenho condições de divisoriais. Isso aqui são as condições de tangência. Depois, a condição de tangência fica uma coisa mais sutil. Tá? Dois fibrados de dois espaços vetoriais de dimensão 2 num espaço vetorial de dimensão 4 podem ser transversais, ter interseção de dimensão 1 ou ter interseção de dimensão 0. Ou seja, a condição de não ser transversal não é uma condição divisorial. Eu acho, pelo menos. Bom, de qualquer maneira, esses são os casos em que você tem esses mapas óbvios. Tá? Você pode pensar em outras condições, mas é claro, aqui a gente está sempre definindo o divisor de tangências como o lugar de anulamento, de degeneração dessas seções, e você obtém uma fórmula similar à fórmula que a gente definiu anteriormente. Eu não consigo transformar em forma numérica imediatamente, mas eu posso sempre tomar a classe de Chern para obter uma coisa mais próxima de uma forma numérica. Vai obter alguma coisa, uma equação no H2 da variedade, da hipersuperfície invariante. Bom? Eu acho que eu poderia fazer já o caso... O que aconteceu? Ei, vou terminar por aqui. Né? Eu poderia fazer o caso em que a curva é invariante, mas eu vou deixar vocês digerirem um pouco essas ideias e a gente retoma no caso, na aula que vem, no caso invariante, e discute outras instâncias desse problema. Vou parar a gravação.